Após dar à luz, ela enfrentou o divórcio do marido milionário e fez algo incrível. Mariana sempre sonhou em ser uma mãe exemplar. Crescendo na periferia de São Paulo, onde os desafios eram diários, ela se via em meio a um lar humilde, mas cheio de amor. Quando seu primeiro filho nasceu em uma clínica particular no coração da cidade, tudo parecia um sonho. Mas logo esse conto de fadas se transformou em um pesadelo. Carlos, seu marido milionário, que sempre esteve focado em status e jantares de gala, se mostrou incapaz de lidar com a nova rotina. As festas e os eventos não eram mais prioridade. O bebê exigia atenção constante, e o amor que antes pareciam compartilhar se tornou um fardo para ele. O divórcio veio como um golpe traiçoeiro, deixando Mariana sem chão, com um bebê nos braços e a pressão da sociedade sobre seus ombros. Como eu vou me sustentar? O que vão pensar de mim? A angústia batia forte no peito. Mulheres da periferia, mães solitárias, ela as conhecia, mas agora a realidade dela era diferente. Ela estava perdida entre as opiniões dos vizinhos e as expectativas da família. Sozinha, mas determinada, Mariana foi atrás de um emprego como recepcionista. Era tudo o que conseguia, e mesmo assim, cada centavo era contado, enquanto as contas se acumulavam em cima da mesa. São Paulo pulsava ao seu redor, uma cidade que representava sua luta. O contraste entre as ruelas da Zona Leste e as avenidas luxuosas onde Carlos vivia era gritante, mas foi nesse momento de desespero que ela redescobriu sua paixão pela confeitaria, um talento adormecido desde a infância. As tardes em que ela criava bolos e doces em casa serviram como uma terapia durante a gestação, e agora eram a lâmpada acesa em meio à escuridão. Com o apoio inabalável da mãe, que sempre incentivou, Mariana investiu suas últimas economias em ingredientes e utensílios. Se eu não tentar, nunca vou saber. Sua coragem brotava em cada mistura de massa, cada decoração meticulosa. À medida que a notícia se espalhava, os bolos personalizados começaram a ganhar notoriedade no bairro. As redes sociais foram ferramentas poderosas, ajudando a criar uma clientela fiel. O sorriso do seu filho, sempre ao seu lado, se tornava sua maior motivação. Cada criação era uma vitória, uma prova de que ela poderia conquistar seu espaço. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mesmo com as vendas aumentando, Mariana lutava com o dilema: qual o preço da felicidade? A busca pela autonomia financeira se misturava a preocupações sobre o futuro de seu filho. A simplicidade da vida familiar chamava por ela, enquanto o eco das festas glamourosas de Carlos ainda a assombrava. Era uma batalha constante entre resgatar o que realmente importava e superar as expectativas sociais. E então, em um dia qualquer, Carlos reapareceu. Uma visita inesperada que trouxe à tona segredos do passado. Olhares trocados entre eles deixavam a tensão no ar, um lembrete de que o passado nunca desaparece totalmente. Mariana sentiu o coração disparar. O que fazer agora? Era a pergunta que dançava em sua mente. As escolhas estavam sobre a mesa, e ela percebia que cada passo a levava a um futuro incerto, mas também brilhante. A doce revolução em que ela estava mergulhada era um reflexo de sua verdadeira luta, mas a pergunta que não a deixava em paz ecoava: quem eu serei agora? Mariana estava entre a espada e a parede. O cheiro doce da massa ainda pairava no ar, mas sua mente estava longe, mergulhada em sentimentos contraditórios. A presença de Carlos tinha o poder de agitar suas emoções, como uma tempestade se formando no horizonte. Ela se lembrava das promessas que fizeram um ao outro, o amor apaixonado que, por um curto período, foi seu porto seguro. Mas aquele homem agora parecia tão distante. O olhar de Carlos, ao mesmo tempo familiar e estranho, a fez reviver momentos. Era como se o tempo tivesse retrocedido, trazendo à tona lembranças que ela tentava enterrar. Mariana, eu vim falar sobre nós. A voz dele a atravessou, e a raiva começou a ferver dentro dela. Nós? Pensou. Que nós você está falando, Carlos? O mesmo nós que se despedaçou quando você decidiu que festas eram mais importantes do que sua própria família? As palavras queimavam em sua garganta, mas escolha a fez segurar a língua. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Seu filho, que estava brincando no canto da sala, levantou a cabeça e olhou para o pai.
A inocência dele quase quebrava a tensão quando disse, com uma voz doce, "Papai, você voltou!" O coração de Mariana derreteu por um instante. A pureza da criança era um lembrete do que realmente importava. Carlos, por outro lado, hesitou, um pequeno brilho de arrependimento cortando sua expressão. A luta interna dela era palpável. Mariana sabia que poderia reter a raiva, as feridas abertas e as promessas não cumpridas, mas o que isso traria para o equilíbrio que estava tentando alcançar? Ela respirou fundo e decidiu que não deixaria que o passado a dominasse. "Carlos, o que você quer de mim agora? Eu estou reconstruindo minha vida, e seu retorno não muda isso. O que mais você pode oferecer além de sua presença?" Os olhos dele brilharam com uma mistura de surpresa e algo mais, talvez até um desejo de reconquista. "Eu quero entender, eu quero ajudar você e nosso filho", ele disse, despindo-se da arrogância que sempre carregou. A sinceridade na voz dele atingiu como um raio. Mariana não sabia o que pensar. Como deixar a dor do passado de lado? Era um dilema ainda mais profundo. As lembranças vinham e iam, os sonhos despedaçados, as noites em claro e o esforço para parecer forte diante dos amigos. Mais importante, ela tinha encontrado em si mesma uma força que não sabia que existia. Podia contar com sua mãe, seus clientes e a vizinhança que a apoiava nas vendas dos bolos. Além disso, precisava descobrir como se proteger emocionalmente sem perder a chance de um retorno a um relacionamento que uma vez mesmo a fez feliz. O filho dela começou a brincar com Carlos, puxando-o para jogar com ele. Mariana observou a cena com o coração apertado. "É isso que eu não posso deixar de lado, é por isso que luto." Quem ela desejava ser? A mulher que se feriu tanto que não podia arriscar novamente? Ou a mãe forte que pode dar ao seu filho um pai presente, mesmo que as cicatrizes de seu passado ainda não tivessem sarado completamente? Nesse momento, uma dúvida se instalou em seu peito. E se eu deixasse Carlos voltar para nossas vidas? As consequências desse pensamento a encheram de temor. Mariana sentia-se vulnerável, como se estivesse em uma ponte estreita, sem saber se um passo em falso poderia desmoronar tudo o que conseguiu construir até ali. O olhar dele se cruzou mais uma vez, e aquela conexão mágica que um dia existiu foi restabelecida, mesmo que num nível incipiente. Enquanto ele se aproximava, Mariana percebeu que talvez pudesse dar uma segunda chance, mas havia um preço a pagar por isso. Justamente nesse instante, enquanto Mariana se debatia em suas emoções, o telefone dela apitou. Uma mensagem de um cliente, mas também uma notificação que ela não esperava. Uma nova encomenda para um evento de alto padrão. Um evento que poderia mudar sua vida. E se eu optar pela confeitaria? A ideia fez seu coração disparar. Mas o que isso significaria para as decisões que estava prestes a tomar sobre Carlos? O futuro estava diante dela, mas denso como névoa, e a prologia do que se aproximava a fez sentir-se mais viva e mais perdida ao mesmo tempo. Mariana estava em um mar de emoções, a mente agitada pelo peso da decisão que pairava em seus pensamentos. Olhou para Carlos, que agora estava rindo ao lado de seu filho, e sentiu uma onda de nostalgia invadi-la. Aquela risada, uma vez tão familiar, agora parecia um eco distante de tempos que ela havia deixado para trás. Mas o sorriso no rosto do menino trouxe um lampejo de esperança e a fez refletir. Ele precisa de um pai, pensou, lutando contra as lembranças de como Carlos falhara em muitos momentos. O coração dela se apertou ao imaginar seu filho crescendo sem a presença constante do pai. A verdade inegável era que, por mais que quisesse esquecer, Carlos ainda era parte de sua história. A pergunta que ressoava em sua mente agora era: poderia dar uma nova chance sem perder? O que conquistei? O telefone vibrou novamente. Era um cliente perguntando sobre a encomenda. A urgência daquela mensagem a fez voltar à realidade. O evento que ela havia sonhado podia ser a chance de se estabelecer de vez como confeiteira. Era uma oportunidade que poderia subverter sua vida de formas que nunca imaginou, mas teria de lidar com a sombra do passado ao mesmo tempo, e isso a aterrorizava. Eu não posso me deixar levar de novo, sussurrou para si mesma, mas, ao olhar para Carlos e a alegria que ele trouxera ao filho, sua determinação começou a fraquejar.
Como equilibrar a construção de um novo futuro, enquanto um fragmento tão importante do passado ameaçava se juntar a ela? Carlos percebeu a tensão em seu rosto e se aproximou. Mariana, eu preciso que você me diga se existe uma chance. Eu não estou aqui apenas por você. Estou aqui por nós, pela nossa família, declarou ele. A sinceridade que transparecia em seus olhos quase a hipnotizou. Havia uma fragilidade em sua voz, um pedido de desculpas velado que Mariana sentiu pesar em seu coração. Ela queria acreditar que a mudança dele era genuína, mas a dúvida ainda a assombrava. Por um momento, vislumbrou um futuro onde Carlos estivesse presente, onde os três funcionassem como uma família unida. Mas a questão era se esse futuro não era apenas uma ilusão construída por suas esperanças. A insegurança a levou a uma resolução inesperada. Carlos, vamos fazer um pacto. Eu sigo minha vida, me dedico à confeitaria, mas você precisa insistir nessa luta por nosso filho. Se eu permitir que você entre em nossas vidas, quero saber que você está disposto a mudar, não apenas para mim, mas principalmente por ele. Carlos a olhou surpreso, como se aquela condição o tivesse surpreendido de verdade. O relacionamento dele seria testado novamente, mas Mariana sentia que ao menos estaria fazendo a escolha certa para seu filho. É um passo para construir algo novo, mas à minha maneira, pensou aliviada. Assim que Carlos assentiu, um alívio tomou conta dela. Mas a satisfação não durou muito tempo. Uma nova mensagem apitou. Era sua mãe. Uma foto dela com um convite em mãos. Um evento beneficente que ela não poderia perder e que era o mesmo para o qual Mariana havia recebido a encomenda. O evento das duas se revelava mais importante do que imaginava, pois poderia conectar seu trabalho a uma rede de clientes influentes. Entretanto, o que seria mais importante? Revisitar o passado ou aproveitar a nova oportunidade que poderia mudar sua vida? Enquanto contemplava a tela do celular, um novo dilema se formou. Mariana se viu diante de um triângulo emocional: o ex-marido que tentava vir a ser o pai presente, ele mesmo, ou a mulher empresária que desejava ser, e o evento que poderia de fato transformar tudo. Num arranque de coragem, decidiu que era hora de agir. Se Carlos queria seu lugar ao lado deles, precisaria ser mais que uma promessa vazia. Agora tudo o que restava era garantir que ela pudesse sim fazer suas escolhas e ainda acreditar que o novo capítulo realmente valia a pena. Mariana respirou fundo e enviou uma resposta ao cliente antes de encerrar a conversa com Carlos. Eu vou seguir em frente, mas você precisa provar que é capaz de acompanhar esse ritmo. Um passo de cada vez, disse sem hesitar. Que comece essa nova era. Sorriu para si mesma, enquanto um novo pensamento a assaltou. E se Carlos não estiver preparado para o que está por vir? Mariana sentia o coração acelerar ao olhar para a tela do celular. O convite para o evento pulsava em suas mãos como um botão que poderia transformar sua vida. Ela sabia que aquela noite poderia ser decisiva, mas sentia um nó no estômago ao mesmo tempo. O que se passava em sua mente era um verdadeiro furacão de dúvidas. Cara, e se eu não conseguir me apresentar bem? E se todos perceberem que estou perdida? Pensou enquanto fios de cabelo caíam sobre o rosto. Carlos, ao seu lado, parecia absorver a tensão no ar. Ele tentou quebrar o silêncio. Mariana, só quero que você saiba que estarei torcendo por você amanhã. A voz dele era firme, mas havia uma vulnerabilidade que não passou despercebida por ela. A imagem de um pai mais presente estava começando a se formar em sua mente, mas a incerteza ainda pairava. Obrigado, Carlos, respondeu, tentando esconder seu nervosismo. Ela precisava de apoio, mas a presença dele ainda a fazia sentir-se em um campo minado, com cada passo que dava sendo potencialmente perigoso. Naquela noite, enquanto tentava reunir seus pensamentos, foi inundada por imagens de sua infância. As memórias de sua avó fazendo bolos na cozinha sempre aqueciam seu coração. Um cheiro de baunilha pairava pelo ar. E mesmo que há anos sua avó não estivesse mais ali, a sua presença parecia ser uma força motriz em seu desejo de fazer doces. É isso que eu quero, e eu posso conseguir agora, disse para si mesma decidida. No dia seguinte, com o sol brilhando, Mariana se levantou mais cedo do que o habitual. O aconchego do lar sentia-se diferente, como se cada parede estivesse atenta ao seu novo propósito. Decidiu que faria um bolo que combinasse sua essência com a nova imagem que desejava projetar. Os ingredientes foram escolhidos com muito carinho. O creme de leite, o chocolate e a farinha de trigo foram manuseados como se cada movimento fosse uma meditação. Enquanto as horas passavam, o nervosismo começou a dar lugar à empolgação. Ela revisava os detalhes do evento em sua mente, desde a apresentação dos doces até a fala que preparou. Algo dentro dela estava se aquecendo, uma chama de determinação. O tempo estava se esgotando, e ela sabia que precisava surpreender.
Quando chegou o momento de se arrumar, Mariana foi até o espelho e encarou seu reflexo. Você é o que você faz, não deixe o medo te parar, disse em voz alta como um mantra. O vestido que escolheu era simples, mas elegante, refletindo sua personalidade enquanto um leve batom realçava seu sorriso. Moldou não apenas sua aparência, mas sua autoestima. Ao chegar ao evento, o ambiente estava vibrante, músicas animadas e risadas ecoavam por todo lado. Mariana respirou fundo ao avistar sua mãe em meio a outros conhecidos, e quando se aproximou, o calor do apoio maternal suscitou calmaria. "Você está maravilhosa, minha filha!" exclamou sua mãe, dando-lhe um abraço apertado. A ansiedade voltou a se manifestar quando chegou o momento de apresentar suas criações. Observou rostos curiosos à sua volta e por um segundo considerou recuar. Mas, lembrando-se de suas promessas, deu um passo à frente. Com a voz tremendo levemente, começou sua apresentação. À medida que falava sobre seu amor por confeitar, o público começou a se conectar com sua história. Cada palavra parecia ganhar vida e, para sua surpresa, um silêncio respeitoso tomou conta à medida que ela revelava suas ideias e as pequenas histórias por trás dos sabores. De repente, no meio de sua fala, ela avistou Carlos na plateia. Ele estava quase invisível entre os convidados, mas o olhar dele era intenso, cheio de incentivo. Aquela visão a impulsionou a ir adiante. No fim da sua apresentação, as palmas soaram como um eco reconfortante, enchendo seu coração de alegria. Mas ao final do evento, enquanto se preparava para uma nova fase com suas ideias sendo bem recebidas, uma mensagem urgente apareceu em seu celular. "Precisamos conversar, é sobre nosso filho." O coração dela disparou. A combinação de emoções, a realização e a preocupação pareceu criar um abismo entre o que ela conquistou e o que ainda poderia ser destruído. O que Carlos queria lhe dizer? Essa conversa seria uma novidade ou a repetição de dores do passado? O peso da decisão pairava sobre Mariana mais uma vez. Mariana ficou paralisada, a tela do celular iluminando seu rosto em meio à confusão de sentimentos. O brilho do evento, que havia preenchido seu coração momentos antes, agora parecia distante. "Precisamos conversar, é sobre nosso filho." As palavras se repetiam na sua mente como um eco insuportável. O que Carlos queria? As dúvidas a consumiam. Ela respirou fundo e decidiu que não poderia deixar que o medo a controlasse novamente. Com um movimento rápido, guardou o celular e se aproximou de sua mãe, que ainda conversava animadamente com algumas amigas. "Mãe, você se importa se eu sair um momento?" A preocupação no olhar dela pareceu instantânea. "Vai ficar tudo bem?" perguntou, com a suavidade de quem sabia o peso das questões entre Mariana e Carlos. "Sim, só preciso de um tempo", respondeu Mariana, tentando imprimir confiança em sua voz. Com um sorriso encorajador, sua mãe a deixou ir. Mariana caminhou pelos corredores do evento, observando a celebração ao seu redor, mas seu coração estava em outro lugar. Assim que sentou-se em um dos bancos do jardim, suas mãos tremiam. O cheiro das flores e o som de risadas distantes foram ofuscados pela preocupação que a invadia. O que Carlos queria discutir? Havia tanta coisa entre eles que poderia ser resolvida, mas havia também o medo de que uma nova bomba fosse lançada. Os minutos se passaram e, finalmente, Carlos surgiu no horizonte, seu rosto sério. Mariana sentiu que a energia ao redor ficou mais densa. Ao se aproximar, ela notou que seus olhos estavam nublados, como se algo muito pesado estivesse pesando sobre ele. "Oi, Mariana." A voz dele tremia e isso a deixou ainda mais apreensiva. "Oi, Carlos. É sobre o que você queria falar?" Ela tentou soar tranquila, mas o tom nervoso penetrava suas palavras. "Sim, sobre nosso filho." Um silêncio pesado se instalou entre eles. Ele tomou um fôlego profundo antes de prosseguir. Ele não está indo bem na escola. Os professores estão preocupados. Eu acho que ele precisa de ajuda profissional." Mariana sentiu uma onda de culpa. "O que você quer dizer com isso? Ele está bem, só é tímido", disse ela rapidamente, como se suas palavras pudessem desmentir a realidade que Carlos estava apresentando. Carlos mudou a postura. "Eu sei que você está vivendo um momento incrível, Mariana, e estou feliz por você. Mas isso não muda o fato de que ele precisa de atenção e, se vamos fazer isso, precisamos estar juntos nele." As palavras dele a atingiram como flechas.
Você não quer mesmo estar ao meu lado, quer? Isso é só sobre o nosso filho, não sobre nós. Mariana sentiu o nó na garganta aumentar. Não, não é isso. O que eu estou tentando dizer é que precisamos nos unir por ele. O que aconteceu entre nós não pode tirar o foco do que realmente importa, respondeu Carlos, com um tom suave. O olhar dele parecia transparente, mas também cheio de emoções conflituosas. Unir? Como? Se não conseguimos nos entender na vida a dois, será que conseguimos fazer isso como pais? Ela mal reconhecia a voz que ecoava, tão cheia de dor. As inseguranças de sua relação surgiam novamente, sombras do passado ganhando vida. Precisamos tentar. Eu quero tentar. Eu sei que posso ser um pai melhor, Mari. O jeito como ele pronunciou seu nome e o olhar mais afetivo acendeu uma pequena esperança. Mas Mariana estava tão confusa que não sabia se poderia acreditar nele. E enquanto eles conversavam, uma outra mensagem surgiu em seu celular, vibrando insistentemente. Mariana olhou e seu coração disparou ainda mais. Would it be a message of hope or a nightmare continuing from the past? Carlos, eu preciso ver isso, disse interrompendo a conversa. O olhar dele refletia preocupação, mas a necessidade de saber o que estava por vir era ainda maior. O que mais estaria à espreita em seu caminho? E o que aquela mensagem poderia significar para tudo que Mariana havia acabado de conquistar? Mariana sentiu o mundo ao seu redor desmoronar quando olhou para a tela do celular. O nome que apareceu era de um antigo amigo, Lucas, alguém que a conhecia muito bem e que tinha um histórico de conversas reconfortantes. Mas aquela mensagem não prometia nada de bom. Seu coração batia forte e a incerteza preenchia seu peito. O conteúdo da mensagem aparecia na tela e suas mãos tremiam ao tocá-la. Oi, Mari. Como você está? Ouvi sobre o evento e queria saber se podemos nos encontrar. Tenho algo importante para te contar. A mente dela foi inundada com memórias. Lucas sempre fora um apoio em seus momentos difíceis, mas havia algo mais entre eles que nunca se concretizou. Uma espécie de conexão que parecia promissora, mas que acabou abafada por suas escolhas e pela turbulência de sua relação com Carlos. Você precisa responder? O que ele quer? Carlos interrompeu seus pensamentos. Seu tom agora misturava preocupação e frustração. Mariana se virou para ele, a batalha interna evidente em seu olhar. Ela hesitou. O que ela realmente queria? Recuar para a segurança do passado ou explorar essa nova oportunidade? Carlos, começou Mariana, mas as palavras deixaram sua mente. O que ela diria? Que tinha um amigo que poderia ser mais? Que estava cansada de problemas e precisava de um alicerce? Não, Mari, olha, eu sei que você está relutante, mas precisamos focar no nosso filho. Você se importa com a opinião de Lucas ou é só sobre ele estar aqui querendo reconexão? Carlos se aproximou, sua voz agora mais baixa, quase num pedido. Mariana sentiu um nó se formar na garganta. É difícil, Carlos, e a verdade é que minha vida agora é diferente, você sabe disso. E essa conversa é importante, mas eu ainda não sei o que quero, ela respondeu, a emoção transbordando. Havia uma mistura de raiva e confusão. Naquele momento, ela percebeu que também precisava de tempo para pensar. Vamos focar em nosso filho primeiro. Isso deve ser prioridade. Ele não pode sentir a mesma ansiedade que estamos sentindo, propôs Carlos, com a decisão clara em suas palavras. A declaração foi um balde de água fria, mas era a realidade da vida deles. Você está certo, mas eu também preciso entender o que está acontecendo comigo, Mariana falou, tentando firmeza na voz. Ela precisava deixar claro que sua luta pessoal também importava. Então, vamos tentar fazer isso juntos. Vamos ver um psicólogo para o nosso filho, e depois, talvez um para nós também. O que acha? O olhar de Carlos era esperançoso, quase como uma súplica. Mariana sentiu um ímpeto de vontade surgir. Era um começo, uma tentativa de moldar na tempestade. Ela olhou para a mensagem no celular novamente. A hesitação saltou à vista, como uma sombra pairando. Carlos, e se Lucas for a chave para que eu compreenda as mudanças que preciso fazer? E se essa conexão? Mas Mariana não terminou a frase. Ela sabia que os desafios do passado ainda se arrastavam como um fardo. Carlos a encarava, em silêncio. O clima ao redor deles estava carregado, não só de emoções, mas da expectativa de um futuro incerto. Independente do que acontecer, precisamos estar próximos de nosso filho. Ele precisa saber que estamos ali por ele, disse ele. E para Mariana, essas palavras foram o pilar do que talvez fosse possível. E então,
Sem querer, a vibração. O celular interrompeu mais uma vez seus pensamentos. O temor e a curiosidade misturaram-se. O que mais Lucas poderia ter a dizer? Hesitante, ela olhou para Carlos, a pergunta em seu olhar. Você espera uma resposta? Você precisa responder a alguém que está vindo do seu passado ou está se preparando para construir um futuro? Carlos falou quase como um desafio. As palavras ecoaram em seus pensamentos, pesadas e verdadeiras. O que Mariana escolheria agora? Era hora de tomar uma decisão. A pressão aumentava e as consequências de suas escolhas se aproximavam. Mas, no fundo, ela sabia que cada decisão feita não era apenas sobre ela, e sim sobre todos eles. Que caminho seguiria? E o que mais estava por vir quando ela finalmente abrisse aquela mensagem? Mariana respirou fundo, seu coração pulsando como se estivesse prestes a entrar em uma maratona. O olhar fixo na tela do celular quase a hipnotizava. A mensagem de Lucas piscava como uma luz que ela não podia ignorar. Sua mente dançava entre o passado e um futuro incerto, e as palavras que Carlos havia dito estavam gritando dentro dela. Ela virou-se novamente para Carlos, que agora estava em uma posição de expectativa. Eu preciso responder, declarou, sentindo uma mistura de alívio e medo. Era o que Lucas significava para ela, um eco do que poderia ter sido e, talvez, um guia para o que poderia vir. Olhando nos olhos de Carlos, decidiu ser honesta. Você acha que isso é só nostalgia ou pode ser mais? Carlos fez uma pausa, refletindo. Não sei, Mariana. Não sou eu quem pode responder isso. O que eu sei é que não podemos nos perder no passado agora. A prioridade é o nosso filho. Mas você também precisa se encontrar. Uma onda de complicação a atingiu. As palavras de Carlos pareciam verdadeiras, mas um gosto de liberdade estava agora dançando na ponta da língua. Ela tinha suportado tantas pressões que, de algum jeito, a ideia de encontrar Lucas parecia uma forma de libertação. Poderia ser o momento de finalmente encarar o que estava guardado dentro dela. Ela segurou o celular com força, as unhas quase cravando na superfície do aparelho. A mensagem de Lucas não falava apenas de um reencontro, falava sobre expectativas, sobre o que poderia ser. Ela já havia perdido tanto. Teria coragem de permitir que uma nova emoção entrasse em sua vida, sabendo que abriria portas para o desconhecido? Com o coração na mão, Mariana decidiu que precisava se reunir a Lucas, nem que fosse para colocar um ponto final naquelas questões não resolvidas. Eu vou me encontrar com ele, Carlos, disse, tentando sozinha encontrar a força nas palavras. Carlos franziu o senho, mas não protestou. Havia uma respeitável aceitação em seu olhar, como se ele soubesse da importância dessa escolha. Só espero que não se esqueça do que realmente importa. A frase foi como um lembrete e um aviso. Mariana sorriu fracamente. Era um caminho desconhecido, mas a ideia de estar presa em um ciclo contínuo de dúvidas e dores a estava sufocando. Obrigada por ser compreensivo. Farei o que for certo. Ela se levantou, sentindo fortaleza se erguendo dentro dela. O toque do celular quase queimava em sua mão. O que Lucas realmente queria contar? Havia tanto em jogo, e Mariana sentia que se soltava, como se um peso imenso estivesse sendo retirado de suas costas. Enquanto se afastava, dando um primeiro passo em direção à liberdade, olhou para a janela. O dia estava claro, a luz penetrando com força. Uma sensação de esperança brotava, mas ao mesmo tempo a incerteza fazia seus nervos pulsarem. E se essa era a escolha certa? O que aconteceria se Lucas trouxesse à tona emoções que ela não estava pronta para enfrentar? Ela caminhou até o sofá e a televisão estava ligada no programa de tarde. O riso e a vida que vinham de lá pareciam tão distantes, e tudo o que ela desejava era que a tempestade na sua mente se acalmasse. A ideia de Lucas, com suas memórias e promessas não cumpridas, podia ser a chave para abrir as portas da sua alma, ou uma armadilha que a prenderia ainda mais. A armadilha de Lucas, com suas memórias e promessas não cumpridas, podia ser a chave para abrir as portas da sua alma, ou uma armadilha que a prenderia ainda mais. Agora você precisa resolver essa situação, Mari, sussurrou para si mesma, enquanto os pensamentos se embaralhavam. A urgência de agir a consumia, e a necessidade de se encontrar fazia com que a decisão parecesse inevitável.
Com um último olhar para Carlos, que tentava disfarçar a preocupação, Mariana abriu a mensagem e começou a digitar. As palavras começaram a fluir, mas ela estava ciente de que estava apenas no início de um caminho que poderia mudar sua vida para sempre. Oi, Lucas. Era apenas o começo, mas esses simples 2 toques nas teclas podiam mudar tudo. O futuro a aguardava, mas o que ele reservava, ela ainda não sabia. Mariana olhou para a tela do celular, o cursor piscando como um coração pulsante, esperando que suas palavras tomassem forma. A mensagem que havia iniciado com "Oi, Lucas" estava prestes a se transformar em algo muito mais significativo. Cada letra era um pequeno salto de fé, uma escolha deliberada de mostrar uma parte dela que havia sido silenciada por tempo demais. "Como você está?" Era uma pergunta simples, mas carregara uma profundidade imensa. E a resposta não tardou a chegar. O celular vibrou em sua mão, e ao verificar a resposta, uma onda de nostalgia e ansiedade invadiu seu peito. "Mari, que surpresa boa ouvir de você! Podemos nos encontrar? Preciso conversar sobre algo importante." Um frio na barriga. O chamado de Lucas tinha o poder de abalar tudo ao seu redor. O que poderia ser tão importante? O desejo de entender a gravidade da situação era palpável, mas o medo da revelação era um peso em seu coração. Mariana lembrou-se rapidamente das conversas que tinham, das promessas não cumpridas e do modo como de alguma forma ainda o amava. Carlos sempre disposto a ser a âncora da família, mas de que forma ela poderia amarrar seus sentimentos em um barco balançando entre o passado e o futuro? A resposta de Lucas trouxe à tona uma turbulência emocional que Mariana tentou ignorar, mas que agora não podia deixar escapar. Ela se levantou do sofá e foi até a janela. O sol entrava pela vidraça, iluminando a sala com uma claridade quase celestial. O jardim lá fora era um mar de cores, mas para Mariana tudo parecia misturado em um quadro confuso. O que seria mais doloroso? Reviver memórias com Lucas ou seguir em frente sem entender a verdadeira razão pela qual deixou tudo para trás? "Você não pode fugir do que sente", disse a si mesma, percebendo que as palavras de Carlos ecoavam em sua mente. "Detenha-se no presente. Olhe ao redor." O amor pelo filho, a estabilidade e a segurança trazida pelo casamento também eram importantes. Mas o que Mariana realmente queria? A situação a deixava ansiosa, quase como se estivesse prestes a saltar de um penhasco, sem saber se o mar estava profundo o suficiente para amortecer sua queda. Finalizando sua resposta, ela digitou com hesitação: "Claro, podemos nos encontrar. Que tal amanhã?" E ao pressionar o botão enviar, um sentimento de alívio misturado à adrenalina percorreu seu corpo. O que viria depois? Enquanto aguardava, os minutos pareciam se arrastar. Um turbilhão de emoções rodeava sua mente, cada uma tentando se destacar. O que ela esperava encontrar? Um amor reavivado, uma nova chance, ou talvez apenas uma despedida que precisava acontecer? As dúvidas a acompanharam até o jantar, onde tentava manter uma conversa leve com Carlos, mas mal conseguia prestar atenção. Depois de colocar o pequeno em sua cama, Mariana se deitou. O silêncio no quarto a confrontava com seus pensamentos. A imagem de Lucas começou a ocupar todos os cantos da sua mente. Lembrava-se do jeito que ele a olhava, do sorriso que iluminava até seus dias mais sombrios. Aquela conexão que parecia tão inquebrantável um dia ainda estava ali, pulsando. Mas como ela poderia reconstruir essa conexão? E se tudo o que encontrasse fosse dor e desencanto? E se Lucas tivesse segredos que complicassem ainda mais sua vida? Uma sensação de desconforto apertou seu coração novamente. "Só saberemos quando nos encontrarmos", pensou, tentando buscar uma resposta no seu coração. O que fariam agora? O que Mariana realmente queria? O dia seguinte chegou com uma mistura de expectativa. A tona do encontro trouxe consigo a possibilidade de recomeço, mas também um risco grandioso. Mariana se olhou no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, decidiu que aquele momento era dela. Ela merecia esgotar as possibilidades e encontrar sua própria felicidade. Enquanto se preparava, um pensamento final passou pela sua mente. E se este fosse o dia que mudaria tudo? O futuro estava em suas mãos e ela estava prestes a desvendar as camadas de um passado que ainda a assombrava. Mariana chegou ao café que haviam combinado, seu coração batendo desenfreadamente dentro do peito.
O aroma de café fresco e o murmúrio das pessoas ao redor pareciam distantes, como se a realidade tivesse recuado para o turbilhão interno que estava transbordando. Vivendo. Ela se sentou à mesa, os dedos nervosos mexendo na aliança que ainda usava. Os minutos se arrastavam, enquanto sua mente brincava com as 1000 possibilidades sobre o que Lucas queria discutir. Voltou a se perder nas lembranças, do jeito como ele a fazia sentir, da energia contagiante que sempre emanava quando estavam juntos. Finalmente, a porta se abriu e Lucas entrou. Ele estava diferente, um pouco mais magro, com uma barba por fazer que dava a ele um ar de descomprometido. Ao cruzar o olhar com ele, uma onda familiar de emoções a invadiu, tanto boas quanto ruins. Oi, Mari. A voz dele era suave, mas havia uma tensão palpável no ar. Oi, Lucas. As palavras pareceram sair involuntariamente, como se sua garganta estivesse seca demais para mais. Ele se sentou à frente e, por um momento, o silêncio tomou conta da mesa. Mariana se viu absorvendo cada detalhe dele, como se quisesse guardar aquela imagem para sempre. Obrigado por vir, ele disse, quebrando o gelo. Eu precisava muito falar com você. A inquietação de Mariana aumentou. Do que se trata? Você disse que era importante. A pressa em suas palavras refletia sua ansiedade. Sobre o que aconteceu entre nós e sobre o que aconteceu em minha vida desde então, Lucas começou, tentando escolher as palavras cuidadosamente. Fui um idiota por não ter lutado mais por você, por ter deixado as coisas chegarem onde chegaram. Mariana sentiu o coração apertar. Ele também sentia as consequências daquela separação. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida ecoava em sua mente. E se tudo isso fosse apenas nostalgia de um amor perdido? O que você tem feito? Como está sua vida? Mariana perguntou, mesmo sabendo que não estava preparada para ouvir a resposta. Eu tenho trabalhado bastante. A vida não tem sido fácil. Meu pai passou por um problema de saúde e eu estava muito focado em cuidar dele. Isso me fez refletir sobre muitas coisas, incluindo nós dois, Lucas desabafou. E o que você concluiu? A pergunta saiu mais firme do que esperava, mas estava sedenta pela verdade, mesmo que isso a machucasse. Que eu ainda te amo, Mari. Eu nunca deixei de amar. E depois de tudo o que aconteceu, percebi que fugir dos sentimentos não é a solução. Quero tentar reconstruir o que tínhamos, ele confessou, olhando nos olhos dela. Mariana parou para processar aquelas palavras. Um misto de alegria e medo a invadiu. Era aquilo que sempre desejou? A oportunidade de recomeçar? Mas, ao mesmo tempo, todo o peso de sua nova vida, a responsabilidade de sua família, a presença de Carlos, tudo isso ainda era um fardo pesado em suas costas. Lucas, isso não é simples. Eu tenho um filho agora, uma vida. Eu amo Carlos. Ele é meu porto seguro, Mariana disse, mas sentia a dúvida em sua própria voz. Eu entendo, mas você ainda é a mulher que eu amo. E se você me der uma chance, podemos tentar fazer isso funcionar. O tempo pareceu parar. Mariana olhou para a mesa, confusa, perdida entre seus sentimentos. A decisão estava em suas mãos, mas a dúvida continuava a consumi-la. O que ela realmente queria? Apenas um sim ou não poderia responder a todos os seus anseios. Tudo poderia mudar. Toda a sua vida poderia ser balançada por essa escolha. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto enquanto o choque da realidade a atingia, e ela percebeu que estava à beira de um abismo. Enquanto seu coração despedaçava em várias direções, a pergunta ecoava em sua mente. E se esta decisão selasse seu destino de maneira irrevogável? A pressão aumentava, e antes que pudesse encontrar uma resposta, a porta do café se abriu novamente, e alguém entrou, com uma expressão preocupada. Mariana parou, o coração acelerado. Seu olhar se desviou de Lucas e se fixou na porta. Era Carlos. Ele estava ali, vindo em sua direção. Uma mistura de emoções borbulhou dentro dela. O que ele fazia ali? Ele deveria estar cuidando do filho. Enquanto ele se aproximava, Mariana sentiu a tensão no ar, como se o café inteiro estivesse respirando em expectativa. Oi, Carlos. Ela tentou soar casual, mas a voz saiu trêmula.
Lucas também tinha virado seu rosto para Carlos, o olhar confuso e intenso entre eles era palpável. Desculpe aparecer assim, mas preciso falar com você, Mariana. É urgente. Carlos disse sem rodeios, olhando diretamente nos olhos dela. Mariana se sentou em silêncio. O tempo parecia estagnar. Tudo na sua vida parecia girar como um turbilhão. Ter Lucas ali frente a frente, desabafando sobre os sentimentos dele, enquanto Carlos invadia seu espaço com um pedido de urgência, a deixava exausta. Agora não, Carlos. Eu estou ocupada. Ela disse com um aperto no coração, mas a pressão das palavras não a deixava à vontade. Lucas estava silencioso, avaliando a situação. Eu sei que você deve estar ocupada com suas coisas, mas precisamos conversar sobre nosso filho. Algo não está certo com ele. A preocupação na voz de Carlos aprendeu. Como assim? O que está acontecendo? A voz dela saiu quase num grito, o instinto protetor de mãe despertando. Ele se recusa a ir à escola, não está se socializando e os professores notaram que ele está triste. Eu estou preocupado, Mari. E em meio a tudo isso, você está aqui, falando com ele? Carlos apontou para Lucas, que ouvia a conversa com expressão preocupada. Mariana virou os olhos rapidamente para Lucas, que agora parecia mais tenso pela situação. Sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, e a raiva e a confusão tomavam conta dela. Essa não é a hora, Carlos. Lucas e eu estamos conversando sobre o que aconteceu entre a gente, e você chega estragando tudo. Desculpa, mas o nosso filho precisa da gente. O que importa agora é resolver isso antes que piore, Carlos insistiu. Mariana se sentiu esmagada entre duas realidades opostas, a urgência da situação com o filho e o peso das palavras de amor que Lucas acabara de declarar. Afinal, o que ela realmente queria? Não poderia evitar a verdade. Seu filho precisava dela e de Carlos, mas ao mesmo tempo ouvia uma parte de si que clamava por explorar o que poderia ser uma nova chance. Está bem, vamos conversar sobre nosso filho. Ela respondeu, a decisão fazendo seu coração doer. Ela se virou para Lucas. Vamos nos encontrar depois, ok? Eu só preciso resolver isso. Claro, Lucas concordou, mas a frustração dele era evidente. Mari, você sabe que estou aqui para você, certo? Mariana assentiu, mas a verdade era que o peso da responsabilidade estava voltando a atingi-la. Enquanto Carlos e Mariana trocavam olhares carregados de preocupação, decidiram deixar o café e caminhar até um parque próximo, onde poderiam encontrar um cantinho mais calmo para conversar. Lucas os seguiu a certa distância, seu olhar refletia incerteza. O parque estava vibrante com vida. Crianças brincavam e famílias se espalhavam, enquanto Mariana se esforçava para focar na conversa necessária. Eles se sentaram em um banco, e o silêncio foi quebrado pelo som da brisa e das risadas à distância. Mariana, eu sei que você passou por muita coisa e que quer seguir em frente com a sua vida, mas nosso filho não pode ficar à margem disso. Precisamos ser uma equipe, independente do que aconteceu entre nós. Disse Carlos, a sinceridade em seus olhos fazendo Mariana sentir-se dividida. Ela sabia que Carlos estava certo, mas a dor não a deixava em paz. Eu só quero o melhor para ele, Carlos, e você não estava presente quando precisei. Isso complica as coisas. Ela se defendeu, sentindo seus olhos arderem. De repente, Lucas se aproximou, sentando-se à parte. Olha, eu entendo que isso é delicado. O que está acontecendo entre vocês é importante, mas eu também me preocupo com o que está acontecendo com o pequeno. Podemos fazer um esforço para organizar isso juntos, sugeriu Lucas, a sinceridade na voz trazendo um novo ângulo. Mariana olhou de Lucas para Carlos. O que ela estava tentando construir em termos de um futuro, afinal? Um novo amor poderia desestabilizar sua vida ou dar-lhe novas forças. Mas, ao mesmo tempo, seus sentimentos não podiam ficar presos no passado. Eu quero ajudar nosso filho, e para isso precisamos encontrar uma solução juntos. Não importa o que aconteceu antes, nós precisamos unir nossas forças, afirmou Carlos, e naquele momento, Mariana viu a honestidade em seus olhos. Eu vou procurar ajuda profissional para nosso filho, decidiu Mariana, com lágrimas começando a se formar. Eu não vou deixar que ele sofra por nossas escolhas. Estaremos juntos nesse processo. Carlos sorriu, como se um peso tivesse sido levantado, e Mariana sentiu que estava tomando a decisão certa.
Obrigada, Carlos. E quanto ao que Lucas e eu conversamos, não sei onde isso vai nos levar. Ainda é cedo. Mas quero que ele esteja presente na vida do nosso filho. Mesmo que o tempo leve para curar, isso não pode afetar nosso menino. Carlos assentiu, compreendendo a gravidade. E eu estarei aqui, lutando para ser o pai que nosso filho merece. Mariana olhou para Lucas, que parecia esperando pacientemente. Vamos tentar dar outro passo, mas sempre com nosso filho em mente. Isso é o que deve prevalecer. Os três se levantaram, uma nova aliança se formando entre eles. Acordaram que, independentemente do que acontecesse no futuro, o mais importante sempre seria cuidar do pequeno. E enquanto caminhavam, Mariana sentiu uma nova esperança brotar. Havia incertezas em cada nova escolha, mas também havia espaço para a possibilidade do recomeço. Com seu coração em paz, estava pronta para o que estava por vir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio deixando um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.